Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre o seminário que discutiu a importância do trabalho nos presídios e sobre a reunião realizada pelo Ministério Público Estadual com autoridades para saber como estão as obras complementares do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Você também vai conhecer o trabalho da ouvidoria do Ministério Público da Paraíba. No estúdio, vamos receber a promotora de justiça, Adriana de França Campos, para continuar a entrevista sobre paternidade. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Desde o ano passado, o Ministério Público paraibano tem desenvolvido um trabalho junto com o poder público para tentar resolver o desabastecimento de água, que atinge muitas cidades. No último dia 24 de outubro, o MP promoveu uma reunião com prefeitos da região de Monteiro e Boqueirão para discutir o andamento das obras complementares do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. É o que você confere agora. Racionar água já é realidade nos lares de milhares de paraibanos. E não é preciso ir até uma cidade pequena do estado para se chegar a esta triste realidade da escassez de água. Campina Grande, segundo maior município do estado, está nessa situação desde dezembro de 2014, quando foi implantado o primeiro esquema de racionamento nas cidades atendidas pelo açude de Boqueirão. Neste mês de novembro, o açude Epitácio Pessoa chegou à marca de 7% da capacidade de armazenamento. Isso representa o pior nível de água do reservatório desde que foi fundado. A situação do açude Boqueirão é apenas um retrato do que passa o estado da Paraíba. Dos 126 açudes monitorados pela ESA, 58 estão com menos de 5% da capacidade de armazenamento. Para se ter uma noção de como isso afeta o abastecimento dos municípios, das 223 cidades paraibanas, 196 já estão em situação de colapso. E a luz do fim do túnel pode estar exatamente aqui, com a transposição das águas do Rio São Francisco. O eixo leste chega à Paraíba justamente aqui no município de Monteiro. E a previsão do governo federal é de que as águas cheguem por aqui até fevereiro do ano que vem. É verdade, Boqueirão tem hoje aproximadamente 26 milhões de metros cúbicos. Devemos chegar em janeiro com 19,500 milhões de metros cúbicos a janeiro. Em abril vamos chegar com 10 milhões de metros cúbicos. Mas a cada dia que passa a qualidade da água se deteriora, porque os sais estão se decantando dentro da bacia e isso pode complicar a nossa vida. A palavra é fundamental, o resto é importante. Fundamental que a transposição chegue para o eixo leste e é fundamental que sejam retomadas as obras para concluir o eixo norte. Foi exatamente esta mensagem que foi apresentada pelo diretor-presidente da ESA na reunião realizada pelo Comitê de Gestão da Crise Hídrica na Paraíba, em Monteiro. A iniciativa do Ministério Público Estadual foi reunir prefeitos em exercício e prefeitos eleitos da região para cobrar medidas necessárias para o recebimento das águas do Rio São Francisco. No encontro, o Procurador-Geral de Justiça apontou as demandas que foram apresentadas pelo governo federal durante reunião em Brasília, que ele teve com o ministro da Integração Nacional e com a Presidência da República. Junto a Cagepa, Denox e Funasa, as prefeituras da região do Cariri, entre Monteiro e Cabaceiras, deverão executar as ações necessárias para que as águas do São Francisco possam chegar pelo eixo leste da transposição. Só desta forma as águas poderão fazer o percurso para desaguar no açude Epitácio Pessoa, sem sofrer contaminação. E os problemas nesse caminho já começam a aparecer logo no primeiro município, Monteiro. Ligações clandestinas de esgoto no canal de águas pluviais da cidade sobrecarregam o lago de estabilização do esgoto. Já na reunião, o vice-prefeito do município se comprometeu a realizar este e outros reparos na questão do esgotamento sanitário da cidade. Nós estamos em parceria com o Ministério Público, o próprio doutor Bertrand já informa que as ligações clandestinas das casas clandestinas que caem nesse canal de água pluvial, a partir já desta semana irá ter uma fiscalização do próprio Ministério Público Municipal aqui de Monteiro, do Estadual de Monteiro, com a Prefeitura Municipal e também a Cagepa, para que em parceria nós possamos identificar essas pessoas que não estejam na sua interligação da rede coletora
da Cagepa, que estão colocando esta água dentro do canal, né, sem nenhum tratamento. Então, esse é o problema, que essa água do canal que vai para dentro do leito do Rio Paraíba, é isso que nós estamos em conjunto, nesta reunião aqui, tentando resolver esse problema para que nós não tenhamos água da transposição do São Francisco e estejamos, a nossa população, poluindo esse rio. Todas as medidas foram registradas em ata e o Ministério Público Estadual estabeleceu prazos para a conclusão das obras complementares ao projeto da transposição das águas do Rio São Francisco, não só da Prefeitura de Monteiro, mas também para todas da região. A Cagepa e o DENOX também receberão acompanhamento dos promotores e procuradores para colocarem em prática as obras e medidas necessárias. Dentro do próprio processo do açude de Camalaú, que é um dos elementos que nós vamos ter que suplantar para que essa água chegue, nós fizemos uma discussão técnica com o Ministério, com o DENOX, colocamos nossa equipe técnica, inclusive, como por ser um açude estadual, fizemos a autorização, o governo do estado para colocar, enfim, são ações dessa natureza que nós esperamos dentro em breve e esperamos que o prazo seja cumprido, e eu acho que é esse o trabalho que o governo do estado tem feito para que essa água chegue de forma correta ao seu destino, que é Boqueirão, e daí siga para Acauã e atender todos aqueles que margeiam o Rio Paraíba e que dependem dele para seu abastecimento e trabalho. De acordo com o governo federal, as obras do Eixo Leste em Monteiro devem ser concluídas até 15 de dezembro, mas a previsão de chegada das águas da transposição é de março do ano que vem. Medida fundamental para um estado em que o nível de água está em apenas 11% da capacidade de armazenamento. E o comprometimento do abastecimento pelo São Francisco devido à falta da contrapartida do estado dos municípios pode manter milhares de paraibanos em situação de colapso. Por isso mesmo, o Ministério Público Estadual fez questão de estabelecer prazos e segue acompanhando o trabalho dos gestores. O calendário ele é fundamental, né? O calendário ele objetiva a implementação das obras. Nós não estamos aqui para tirar foto, nem para dar entrevista, nem sair dos portais do Cariri, não. O nosso desejo é que a coisa efetivamente se realize e a gente possa ter essa água chegando no início do ano que vem para a felicidade de todos os paraibanos e nordestinos, porque não nos interessa tão só, né? Eu acho que é uma redenção da região do Nordeste tão esperada por todos. No próximo bloco, você vai ver reportagens sobre a ouvidoria do Ministério Público e sobre o seminário que discutiu a importância do trabalho na ressocialização dos presos. Não saia daí. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O acesso aos elevadores é direito de todos, sem discriminação. O frete para a entrega de imóveis e eletrodomésticos deve ser gratuito. E o Bosque das Águas, em Mangabeira, tem preservação ambiental garantida. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Você sabia que o Ministério Público da Paraíba possui um canal que pode ser usado pela população para fazer reclamações, elogios, sugestões e até denúncias? É o que você confere agora. Ouvidoria do Ministério Público, boa tarde. Esta é uma das formas que qualquer cidadão pode ter acesso à ouvidoria do Ministério Público Estadual. Na entrada da sede da Procuradoria-Geral de Justiça, urnas também estão à disposição para que as pessoas deixem seu encaminhamento à ouvidoria do MPPB. O contato também pode ser feito online, através do site www.mppb.mp.br, por e-mail ou presencialmente. Mas para que serve este serviço? A ouvidoria do Ministério Público, ela é a garantia para o cidadão que deseja fazer uma manifestação. Seja essa manifestação uma denúncia, uma reclamação, uma crítica, até mesmo um elogio, uma sugestão que o cidadão ache assim, interessante apresentar para a melhoria do serviço público.
Jacinta trabalha no atendimento da ouvidoria do Ministério Público da Paraíba. Ela explica que entre os erros mais comuns que acabam dificultando a resolução de queixas está a destinação incorreta da denúncia. Existem pessoas que distribuem uma mesma manifestação para várias ouvidorias. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, e todas as manifestações acabam aportando num mesmo lugar. Demanda tempo. E aí, alguma coisa que poderia ser tratado imediatamente, ele perde demanda, tempo e muitas vezes o caso até perde o sentido. Não é? Então, é preciso que as pessoas entendam para onde devem encaminhar a sua manifestação. Se a matéria é do interesse da União, obviamente que se procura os órgãos da União. Se estadual, se procura a ouvidoria do Ministério Público ou outros órgãos que também têm as suas ouvidorias. As prefeituras têm as suas ouvidorias, o Estado tem a sua ouvidoria, os hospitais têm as suas ouvidorias, as universidades também têm as suas ouvidorias. Ao ser recebida pela promotoria, a mensagem é analisada. A partir daí, a ouvidoria destina a demanda à promotoria responsável pelo assunto. O promotor dá encaminhamento e, após avaliação, são tomadas as devidas providências. Depois disso, caso o contato não tenha sido feito de forma anônima, a ouvidoria dá uma resposta ao cidadão. E existe uma novidade nesse trabalho. Trata-se da criação de um conselho consultivo. Esse órgão é uma novidade. Veio com uma lei complementar que atualizou a legislação da ouvidoria perante a nossa lei orgânica. Realmente, essa lei complementar trouxe esse órgão que se chama o Conselho Consultivo. É um conselho que visa ouvir a sociedade através de vários órgãos, não é? da sociedade civil. Nós estamos num momento de elaboração, não é? das medidas com vista à realização das sessões desse conselho, que nós pretendemos fazer de forma interiorizada. Nós já temos um calendário pronto, nós vamos iniciar as sessões desse conselho no próximo dia, se eu não me engano, 4 de novembro. Nós já temos uma sessão já agendada para esse dia e estamos na fase assim de visitas que nós devemos fazer aos órgãos que devem participar. Todo esse esforço busca proporcionar um atendimento integral às demandas da população. Qualquer dúvida sobre o trabalho da ouvidoria pode ser esclarecida presencialmente na sede do Ministério Público Estadual ou pelo telefone 2107-6550. A ouvidoria é a porta da cidadania. Nós estamos aqui à inteira disposição de todo e qualquer cidadão, independentemente de classe, de religião, de formação. Nós aqui estamos para atender a todos. À sua disposição. Boa tarde. A LEP, Lei de Execução Penal, estabelece que o trabalho é um direito importante no processo de ressocialização do preso. O assunto foi discutido no seminário promovido pela Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva do Sistema Prisional e pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Logo ao chegar à sede da Procuradoria-Geral de Justiça, já era possível observar um material fruto do trabalho prisional. Mais do que mostrar de perto casos de ressocialização através do trabalho, o seminário buscou orientar pessoas interessadas sobre os direitos e deveres envolvendo os apenados e o mercado de trabalho. Em reportagens especiais, o MPTV trouxe casos de pessoas que mudaram a visão de mundo após fazer do período de pena um espaço de aprendizagem. Eu pensei que seria difícil arrumar um emprego depois que eu saí de lá. Que, na verdade, quem tem filho sempre precisa trabalhar, né? E, para mim, eu acho muito importante, né? Ajuda bastante. Eu vivi 10 anos da minha vida dentro de um sistema penitenciário, onde eu fui uma pessoa que não tinha mais esperança de nada, não tinha esperança de sair para arrumar um emprego. E, quando eu saí, a primeira coisa que eu me deparei foi com esse setor de ressocialização aí de braços abertos para mim, onde me deram a oportunidade para me trabalhar. E vai fazer quase 3 anos que eu trabalho na ressocialização. Tenho aprendido bastante
tem mudado a minha expectativa de vida. Tenho aprendido muito, né? Esses depoimentos foram exibidos durante o seminário Trabalho Prisional, um fator de humanização e ressocialização dos apenados e egressos. Uma cartilha esclarecedora sobre o assunto também foi apresentada durante o seminário. Essa cartilha é o ponto mais importante do seminário, né? Vai ser apresentada agora durante a tarde. Ela faz parte do projeto Trabalho Humaniza, ela trata justamente do cumprimento da lei de execução penal, sobretudo dos artigos 28 seguintes, que fala da obrigatoriedade, né, do trabalho do apenado. E essa cartilha ela foi elaborada para esclarecer, né, tanto no setor público, a sociedade em geral, como também trazer iniciativa privada para esse projeto, por meio do cumprimento da Lei 9.430 de 2011, uma lei estadual que nós temos aqui no estado da Paraíba, que diz respeito a todo contrato, né, toda empresa que contratar com os órgãos públicos dentro do Estado, isso está em vigor desde 2011, tem que ofertar até 5% da mão de obra para trabalho de reeducando. O promotor de justiça de tutela coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos do MPPB esclarece que existem leis que regulamentam o trabalho dos apenados e que respeitar essas leis ajuda o Estado a ressocializar detentos. Essa promotoria ela tem essa visão dos direitos humanos, né, que ela trata da tutela coletiva no sistema prisional, não é uma promotoria de natureza criminal propriamente dita, então ela traz essa visão mais humanizada. Agora, o trabalho da cartilha é justamente alertar as pessoas, né, instruir que nós temos aqui no Estado uma lei que trata desse fomento ao trabalho do apenado e também quebrar alguns paradigmas, né? Em primeiro lugar, o preconceito que a sociedade tem para com as pessoas que cumpriram pena. O evento também contou com a realização de mesas redondas. Uma delas foi mediada pela gerente de ressocialização da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, Zioelma Albuquerque Maia, com o tema A Inserção da Mão de Obra Prisional e Egressa em Instituições Públicas e Privadas. A fim de quebrar preconceito, a fim de quebrar paradigma de que essas pessoas que passaram pelo sistema não podem se reintegrar à sociedade. Então nós temos pessoas que passaram pelo sistema, que se capacitam dentro da unidade prisional, que estudam e que precisam unicamente de uma oportunidade para voltar a se reintegrar de forma qualificada, de forma dignificada, né, e quebrando esse ciclo de violência que a gente tem aí em sociedade. Para o superintendente da SUDEMA, o comprometimento dos apenados com o trabalho pode ser equiparado ao de qualquer outro funcionário do órgão. Quando nós recebemos os apenados, nós não ficamos aguardando apenas o voluntarismo da evolução dele. A SUDEMA entrou em cena com um programa específico para eles, para reeducar, para ajudar a socializar, para envolver a família deles, para fazer e replicar o trabalho que a Secretaria poderia fazer, mas porque tem um contingente significativo de apenados, não pode. A SUDEMA tem trabalhado muito bem com eles e eles têm dado uma boa resposta de trabalho. São bons trabalhadores. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça Adriana de França Campos, que vai continuar a entrevista iniciada na edição passada sobre paternidade.
Nesta edição, voltamos a falar de paternidade e registro civil, destacando o trabalho desenvolvido pelo NUPAR, o Núcleo de Promoção da Paternidade de Nome Legal do Ministério Público da Paraíba. Para isso, recebemos no nosso estúdio a promotora de justiça, Adriana França. Promotora, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso estúdio. Muito obrigada, estamos aqui sempre à disposição de vocês. No programa anterior, nós falamos sobre a importância do nome do pai na certidão de nascimento do filho. Mas o subregistro de paternidade ainda é um problema muito recorrente na Paraíba e no Brasil? Ainda. O número ainda do subregistro ainda é muito elevado, tanto na Paraíba como todo no Brasil, né? O subregistro são aquelas crianças que nascem e não são registradas no primeiro ano do nascimento e nem no primeiro trimestre do ano subsequente, né? Elas nascem e as mães não registram, né? Nem a mãe nem o pai não fazem o registro de nascimento. Fica sem nenhum tipo de documento. Quais são as causas para que aconteça tanto esse número de subregistro no país? A principal causa do subregistro é a desigualdade socioeconômica do país. Mas o IBGE, ele também aponta outras causas, como o custo de deslocamento para o cartório de registro civil, a inércia dos pais, dos genitores, em ir registrar o filho, né? A ausência em determinados municípios da existência do próprio cartório de registro civil, né? A migração daquela família de uma cidade para outra que sai e acaba não registrando a criança na cidade do nascimento. E dentre essas, existem outras causas, né, que acabam acarretando esse número elevado do subregistro. Promotora, quais parcerias foram realizadas para garantir a efetividade do projeto Nome Legal que levou à criação do NUPAR? Nós temos o nosso primeiro grande parceiro, que é o Hemocentro, né? Através da Secretaria de Saúde do Estado, que disponibiliza ao Ministério Público, ao NUPAR, que a gente possa fazer os exames de DNA de forma gratuita para a população, né? Então, aquele pai que vai lá e não tem certeza de que realmente aquele filho é seu, então a gente disponibiliza para ele, né, a realização do exame de DNA totalmente gratuito, através dessa parceria entre Ministério Público e Governo do Estado, né? Através do Hemocentro, que realiza o exame assim, com excelência, né? Eu visitei o Hemocentro e é feito assim, de uma forma muito séria o exame de DNA. É de excelente qualidade. Além do Hemocentro? Além do Hemocentro, nós temos também os parceiros que são os cartórios de registro civil, né? De todo o Estado. Então, toda certidão de nascimento que chega lá, registrada apenas com o nome da genitora, automaticamente, com a nossa parceria, o cartório já envia ao NUPAR aquela certidão só com o nome da mãe, com os dados e endereço da mãe. Aí o que é que o Ministério Público vai fazer? Entrar em contato com a genitora, para a gente primeiro fazer o trabalho de conscientização da importância do reconhecimento do pai na certidão de nascimento, procurar saber aonde ele está, aonde reside e tentar buscá-lo para que ele realmente faça o reconhecimento da paternidade, né? Com todos os mecanismos que o NUPAR tem, através, primeiro, audiência de mediação, depois, se não tiver a composição, o exame de DNA, até se chegar ao reconhecimento espontâneo, né? E quando não há o reconhecimento espontâneo de paternidade, o que é feito? Caso o pai chegue lá e diga que não faz exame de DNA e que não reconhece, então só existe uma alternativa. O próprio Ministério Público pode ingressar judicialmente com ação de investigação de paternidade na Justiça Comum. Ou caso a parte tenha advogado ou a Defensoria Pública, também pode ser através da Defensoria ou de advogado particular. Promotora, e dentro dos presídios, como é o trabalho do NUPAR? A gente faz mutirões dentro do presídio, de todos os presídios da capital. Algumas mães nos procuram e dizem que o suposto pai se encontra em tal presídio, no PB1 ou no Roja. Então, como a gente sabe,
a dificuldade do recambiamento desse preso para nós, para o NUPAR, porque isso acarreta para o Estado um custo, né, de recambiamento. São muitos presos, a demora de trazer é muito grande por conta de toda a estrutura, né, carcerária, que a gente sabe que é difícil hoje, né? São muitos presos, a dificuldade estrutural é muito grande. Então, como é difícil o recambiamento, ao invés de a gente esperar que o preso venha, a gente vai ao preso, né? E leva o processo, mostra a história da mãe, pergunta se realmente aquela criança é filho daquele apenado. E, por incrível que pareça, quase 100% de reconhecimento desse estudante sem exame de DNA é realizado dentro dos presídios. Promotora, no caso da mãe que se recusa a registrar o nome do pai na certidão de nascimento do filho, ela pode ser responsabilizada na justiça por causa disso? Não existe uma punição assim, uma previsão de punição, né? Criminal para isso, não. Na realidade, ela está renunciando um direito que ela não pode, né? Porque é um direito irrenunciável do filho ter na certidão de nascimento o nome do seu pai. O que ela não pode é tirar isso daquela criança ou daquela adolescente, né? Mas não existe nenhuma punição, não, para esse tipo de conduta, não. Promotora, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse para os telespectadores quem pode recorrer ao NUPAR e como isso deve ser feito. Toda a população, né, toda mãe ou todo pai que tenha um filho, né, e que queira registrar e que ainda não foi registrado, pode procurar o nosso NUPAR, que fica no centro da cidade, vizinho ali na rua Rodrigo Chaves, vizinho ao Hotel JR, funciona ali o nosso núcleo. Então, qualquer pessoa do povo que esteja nessas condições, que tenha um filho que não tenha sido registrado pelo nome do pai, pode procurar o nosso núcleo e lá vão ser atendidas por promotores de justiça, que vão saber inicialmente de toda a história daquele relacionamento, de como foi o nascimento, a causa do fato do pai não ter registrado. E a partir daí, da junção da história, aí se marca uma primeira audiência, né, onde vai se tentar compor espontaneamente. E aí vamos seguindo a etapa, caso não queira, o exame de DNA. E nós funcionamos todos os dias. Então, estamos lá à disposição de qualquer das pessoas. Ressaltando aqui que é necessário levar a certidão de nascimento da criança, os documentos pessoais da genitora ou do genitor e principalmente, né, que a maioria dos casos são certidões que não têm o nome do pai, principalmente a localização do pai, aonde a gente pode encontrar. Porque muita gente chega lá e diz, não, mas eu não sei o endereço. Então, fica difícil a gente tentar localizar sem saber aonde se encontra esse genitor. Então, o dado da localização do pai é de extrema importância para que aquela genitora ela leve para nós. Promotora Adriana, muito obrigada pela sua entrevista. De nada, estamos aqui à disposição de vocês sempre que precisar. O MPTV termina aqui. Outras informações a respeito do Ministério Público Paraibano você pode encontrar no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.